Olá pessoal, tudo bom? Prazer, professor Leandro, eixo de natureza. Vamos para mais uma aula então, certo? Recapitulando um pouquinho, estamos fazendo uma série de vídeos, certo? Pro Enseja, a prova de vocês agora é dia 19, hein? Muita coração, certo? Então, esses vídeos são alguns temas principais que a gente acredita que vocês tenham que saber, ou pelo menos dar uma reforçadinha para na hora da prova não ter erro. Beleza? Então, se cadastre, certo? No final, né, se vocês baixarem esse vídeo lá no final vai ter um link para fazer o cadastro do e-mail de vocês, certo? Para que esse cadastro? Para que recebam, né, outros vídeos, recebam dicas, ok? Um simulado, vamos aplicar também um simulado sobre algumas questões, não só do eixo de natureza, mas vídeos também do eixo de humanas, português e matemática. Beleza? E também não esqueçam de curtir esse vídeo, curtir o nosso canal no YouTube e no Facebook também, curta lá para ficar antenado, beleza? Então vamos lá, esse tema que vamos comentar hoje é um tema, né, muita gente ouve falar, o jornal vive comentando sobre isso, né? A gente tem uma noção básica? Até tem, né? Mas se precisar explicar ou entender de fato o que é o efeito estufa, a gente dá uma embananada, certo? Não, tem que falar, meu. Olha, aqui eu tinha que ser reto também. Tudo aqui, natural, tá bom? Nossa, ficou bem torto ali. Posso começar? Pessoal, então vamos falar hoje sobre o efeito estufa. Certo? O efeito estufa, então, muita gente ouve falar, né? Até tem uma noção do que é o efeito estufa. É o aquecimento, por isso que está muito quente, ou é o degelo das calotas polares, certo? Realmente, isso são consequências. Existe o efeito estufa e a consequência do efeito estufa é isso que a gente, né, ouve falar bastante nos jornais, beleza? Mas o que é o efeito estufa? Né? Primeiramente, muita gente não sabe, mas ele é um efeito natural. Ou seja, ele sempre existiu no planeta Terra, certo? E o que ele é? São gases em volta do nosso planeta que retém. Vamos colocar isso aqui? Então, ó, são alguns gases que retém os raios solares. Ele retém esses raios solares, então, fazendo o quê? Esquentando, né, o planeta. Beleza? Por quê que, né, deve existir esses raios? Porque senão todos os raios solares que iam bater nessa camada de ozônio iam embora e o planeta ia ser muito frio, ok? Então sempre existiu alguns gases. Quais são esses gases? Podemos colocar aqui, ó, principalmente o metano, certo? Que é o CH4, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, ok? Esses três são os principais gases que retêm, eles aprisionam pelo menos um pouquinho desse raio luminoso, certo? O que acontece, né? Por que a gente está ouvindo falar bastante do efeito estufa? Porque esses gases, certo? O CH4, que é o metano, o monóxido e o dióxido de carbono, eles estão aumentando, eles estão agora em grande quantidade do nosso planeta. Ou seja, eles estão retendo, eles estão aprisionando muitos raios solares, certo? Então, as causas do efeito estufa são o aumento
destes gases. E por que eles estão aumentando? Graças à queima de combustível fóssil. Combustível fóssil é a queima da gasolina, a queima do carvão mineral, certo? Até mesmo a queima do etanol, embora não seja uma grande quantidade de monóxido de óxido que são liberados, ele libera um pouquinho. Então, com esse aumento de fumaça no nosso planeta, eles estão aumentando o efeito estufa. Cada vez mais raios luminosos estão ficando presos no nosso planeta, aumentando essa temperatura. Beleza? Então, o aumento desses gases, graças ao quê? Como? Para escrever. O negócio é doido, hein? Então, pessoal, né? Vamos listar aqui as causas do aumento do efeito estufa. Beleza? Vamos colocar aqui as palavras-chave, né? A queima do petróleo, certo? A queima de gasolina, a queima de carvão mineral. Vamos colocar outra aqui, o aumento na quantidade de indústrias. Essas indústrias, então, utilizam carvão mineral e a emissão, a liberação de fumaça só aumenta, beleza? Então, indústrias. A pecuária também, ela agrava bastante esse efeito estufa, certo? Por quê? Porque a pecuária, primeiro que ela deve ocorrer um desmatamento de uma região para a criação de gado, certo? Esse gado, pessoal, né? Aposto que vocês já ouviram falar, então o pum, né, do boi, o pum de vaca, de animais que comem grama, né, ocorre a liberação de metano. Na verdade, né, essa digestão, esse ato de se alimentar da grama, eles vão arrotar, certo? Então eles são ruminantes, eles ficam mastigando aquela grama e o ato de arrotar libera metano, beleza? E a gente pode colocar um último tópico aqui, o desmatamento. O desmatamento também afeta o efeito estufa. Por quê? O desmatamento, né, a gente vai cortar árvores, cortar mata e, né, essas árvores, essas matas, os vegetais em si, eles utilizam gás carbônico, eles reduzem esse gás carbônico para poderem sobreviver. Se a gente está desmatando, se a gente está tirando mata, quem que vai, né, subtrair? Quem que vai tirar esse gás carbônico do planeta? Ninguém. Beleza? Então, as principais causas aqui: queima de petróleo, o aumento de indústrias, o aumento da pecuária e o desmatamento são fatores que estão fazendo com que o efeito estufa tenha um aumento e a gente começa a sentir. Beleza? Vamos colocar aqui as consequências. Certo? As consequências, as principais consequências, vamos listá-las. Porque as consequências, pessoal, a maioria de vocês já conhece, né? Então, as consequências, né? Aumento da temperatura, certo? Esse efeito de seca, né? Nós sentimos que um ar poluído, ele é mais seco, ele perde a umidade, então menos umidade, certo? Então, outro efeito, esse aumento no nível do mar. Por que aumento no nível do mar? Né? As calotas polares, elas começam a descongelar devido ao aumento da temperatura, fazendo com que esse nível do mar aumente, certo? Então, vamos colocar aqui, descongelamento das calotas polares e um aumento no nível do mar. Beleza? Então, esses são as principais consequências
do efeito estufa, beleza? A gente vai para uma imagem também ilustrativa para ficar mais fácil de entender como que funciona esse efeito estufa, ok? Então, pessoal, aqui na imagem nós podemos ver os gases do efeito estufa, ok? Em cinza, os gases que retêm esses raios luminosos, ok? Com o aumento desses gases do efeito estufa, o metano, o gás carbônico, o dióxido de carbono, vocês podem ver nessas flechas vermelhas que esses raios luminosos estão ficando presos, né? Esquentando a temperatura da Terra e não fazendo o papel normal dela, que seria esses raios luminosos, a maioria deles, baterem aqui nessa faixa de gases do efeito estufa e serem eliminados, serem refratados, como essa aqui do amarelo, beleza? Então, aqui a gente pode ver que esses raios luminosos estão ficando presos dentro no planeta, aumentando a temperatura da Terra. Beleza? Então, vamos voltar aqui, certo? Entendemos sobre o efeito estufa, que é uma causa natural, vimos as principais causas, as consequências desse efeito estufa, ok? Isso é uma noção básica, né? Se cair alguma questãozinha para vocês lá na prova do Enseja, vocês já vão ter um bom conhecimento sobre o assunto, beleza? Então aqui a gente finaliza essa aula sobre o efeito estufa, certo? Não esqueçam de dar uma curtidinha ali debaixo do vídeo, se cadastrar no link, beleza? Cadastrar seu e-mail para vocês receberem mais videoaulas de outros assuntos e também o simulado que a gente vai fazer para vocês, ok? Muito obrigado, até a próxima!